Olá, eu sou Yela Orixá, Cláudia de Oiá, aqui do Axé Oiá Fumpé. Hoje, sexta-feira, dia 8 de maio, um dia muito interessante, sexta-feira. Vocês sabem que o nosso calendário é gregoriano, né? E nós, da religião Iorubá, né? Temos um calendário nacional, que é o calendário gregoriano, que é esse calendário que nós usamos no dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Lá em Iorubá, nas terras de Iorubá, o calendário é completamente diferente. O calendário é de 16 em 16 dias, dividido em 4. Então é como se fosse segunda, terça, quarta e quinta. Para. Aí, segunda, terça, quarta e quinta. Para. Segunda, terça, quarta e quinta. Para. 4 vezes. E aí temos o 16º dia, que é o dia de descanso realmente deles. É o dia... não é a láfia, mas é como se fosse... É o 16º dia. É o dia de repouso, né? Então, na verdade... É uma coisa bem legal. Na verdade, sexta-feira, para os Iorubá, não existe. Olha que legal. No Brasil, nós temos a tradição, que é passado, né? Tradição, passado de pai para filho. Que sexta-feira é um dia de Oxalá, sexta-feira vestimos branco, sexta-feira comemos peixe, sexta-feira não fazemos extravagâncias, por ser um dia de louvar ao Deus do branco. No Brasil, não em África. Na África, sexta-feira não existe, simplesmente assim. Olha que estranho e que diferente e que muita gente não sabe. Portanto, sexta-feira, né? No Brasil, dia de Obatalá. Batalá era um rei maravilhoso. Era um rei do povo de Ibó. Ibó, na verdade. O nome correto é Ibó. Ele era rei nesse lugar. Cara, ele foi o propulsor de um monte de coisa. Ele era o cara do momento, né? Aí houve uma grande guerra com o Batalá e o Oduduá. Quem ganha a guerra? O Oduduá. O Oduduá simplesmente ganha a guerra. E o povo de Ibó, mesmo com a guerra perdida, eles continuam a cultuar as mesmas crenças da mesma forma. O Oduduá ganha a guerra. E aí, o que acontece? Ele unifica os povos. Ele junta os povos. E o mais legal que isso... Ilé-Ifé é da onde vem todos os orixás depois, que é a terra de Oduduá. Meu, muito diferente da cultura que nós temos no nosso país. No nosso país, a cultura nós falamos que nós somos afrodescendentes, né? Que nós trazemos a cultura da África para cá, modificamos os nossos costumes, construímos uma tradição e aí cultuamos os nossos orixás, os orixás africanos do Brasil. Até aí correto. Só que a diferença é muito grande. Muito grande. Eu tenho muito orgulho de hoje, já há algum tempo. Sou de Candomblé. Amo meu axé. Amo minha raiz, da onde eu venho. Amo meu sobrenome. Axé Opó Jaguna. Eu amo meu sobrenome porque meu sobrenome é Axé Opó Jaguna, que eu não vou mudar nunca, é da onde eu venho, tá certo? Só que é tão diferente, se a gente começar a estudar um pouco mais a fundo, Ifá, né? Iorubá, africano, é tão diferente do que nós cultuamos aqui. E aí existe essa grande miscigenação. Eu noto muito que a confusão que as pessoas fazem.
a grande divergência de cultura distorcida, tão grotesca. As pessoas me perguntam muitas coisas, né, de orixá, sobre muitos orixás, sobre como eles são, por que eles existem, e me perguntam muitas coisas. E eu fico assim muito desconfortável, para mim é muito desconfortável, hoje, estudando um pouco mais o Ifá, estudando um pouco mais a fundo a história, a mitologia, a crença iorubá, que veio de Leifé, toda essa cultura é tão magnífica, é tão maravilhosa, é tão espetacular. O candomblé, ele tem uma parte disso, mas ela é muito maior do que aquilo que nós temos. Eu costumo dizer que o candomblé é para pessoas inteligentes, porque tem sempre mais, tem sempre o porquê, tem sempre mais e mais e mais, e você vai aprendendo, e aquilo vai te dando mais sede de aprender, de cultuar, de conhecer. É espetacular. Nós temos outras religiões que também falam dos nossos orixás, né? Dos orixás de descendência africana. Mas de verdade, é tão distorcido, é tanta história da carochinha que não é real, que não tem muito a ver com o que é real. Nós temos grandes historiadores que não são religiosos e contam coisas, principalmente os ingleses. Nós temos ingleses que monopolizou durante muito tempo a África, né? Era africana, uma parte da África era inglesa e hoje não é mais, mas os ingleses, eles aprenderam muito, eles estudaram muito, eles cultuam até hoje, muito debaixo dos panos, muitas coisas africanas, mas é maravilhosa, uma cultura espetacular. Quando você começa a se interessar pela cultura, pela história num todo, que você consegue entender as diferenças da África para o que o Brasil aplica, é dois polos completamente diferentes. Cada peculiaridade de cada orixá, de Olocum, de Iemanjá, de Oxum, de Nanã, o Baluaê, o Molu, as diferenças são absurdas. E eu vou tentar todos os dias mostrar um pouquinho disso para vocês, mas numa linguagem muito fácil, numa linguagem bem nada convencional, porque vocês merecem saber um pouco mais e conhecer um pouco mais dos orixás. Existe um mito muito grande que nós somos adoradores do demônio, adoradores de... Não. Nós adoramos a natureza, nós adoramos a cultura, o conhecimento e o poder do conhecimento que transforma a vida de muita gente. Eu tenho muitos filhos de santo e tenho muito orgulho disso. Meus filhos não, filhos de Iansã. Eu tenho muito orgulho disso, de verdade. Eu tenho orgulho de ter tirado algumas pessoas de lugares inabitáveis e hoje serem seres humanos de orgulho, com faculdade, com uma boa vida, casados, com filhos e crescerem no dia a dia. Ser de orixá é isso, é poder crescer todos os dias. Não mudando de assunto, eu queria falar um pouquinho sobre o dia e voltar a esse orixá maravilhoso, espetacular, chamado Obatalá. Os nativos do dia 8, as pessoas que nascem no dia 8, eles têm um senso de justiça absurdo, tá certo? Então eles acham que eles são os donos da razão perante a justiça. Eu sei o que é certo, o eu faz parte da vida deles. E eles, quando se esforçam realmente para construir algo, é impossível dar errado. É incrível isso, né? Mas as pessoas nascidas no dia 8, elas eles têm um bom senso, né? Eu vou fazer, eles são
Eles lutam pelos ideais deles com uma firmeza, com um idealismo absurdo. E dão certo. E funcionam muito. Claro, todos os dias não tem só o que eu falo. Tem muito mais a ser dito. Mas aqui é só uma prévia para que vocês entendam que cada dia existe uma peculiaridade entre um dia e outro. E as pessoas regidas por aquele dia que nasceu, elas têm um pouco mais de habilidades naquele sentido. E é bem legal, isso não é signo, né? Isso é o dia do nascimento. Agora, voltando a falar de Obatalá, eu tenho muito orgulho. Eu sou feita por um homem de Oxalá. E eu tenho muito orgulho desse orixá. E o que ele representa dentro da nossa religião. Digamos que, de certa forma, ele é o propulsor de tudo isso. Ele foi o rei que perdeu a guerra, mas continuou reinando dentro de todos nós. Legal, né? Muito legal. Tenham muito orgulho dos orixás que vocês acreditam. Os que são feitos, amem os seus orixás antes de qualquer coisa.